Oi, gente, tudo bem? Professora Regiane Marques. Vim hoje novamente falar um pouquinho de história com vocês. Espero que vocês gostem, espero que vocês interajam com o assunto. Hoje eu trouxe um tema bastante popular, né? Um tema bem comum no nosso dia a dia e que eu acredito que a maioria de vocês, estudantes, até de você que está assistindo o vídeo, talvez já tenha escutado esses temas, porém não sabe diferenciar um do outro. Hoje eu vou falar com vocês sobre capitalismo, socialismo e comunismo, matéria que é comum também no conteúdo de geografia, por isso vocês veem tanto em geografia quanto em história, né? Então, para começar, vou falar um pouquinho sobre capitalismo. Então, o que é o capitalismo? Vou falar por ele primeiro, porque eu acho importante a gente entender o que a gente está vivendo hoje, para a gente entender melhor o que aconteceu no passado, como que foram essas ideologias no passado. Esses três nomes, esses três temas, fazem parte de ideologias, tanto políticas, quanto social, quanto econômica. Então, o que quer dizer isso, Dona Regiane? Uma ideologia são modos de vida que as pessoas usavam e ainda usam para sobreviver, para se manter. Então, hoje, aqui no Brasil, a gente vive uma ideologia, a gente vive num país capitalista. Ou seja, o que é capitalismo? É aquele sistema econômico e social que envolve lucro. Eu gosto de falar essa palavra com meus alunos porque acho que ela fixa melhor. Então, quando a gente for falar de algum sistema econômico, ou sistema, uma ideologia, um sistema político, social, que estiver envolvida a palavra lucro, que estiver envolvida a palavra venda, comercialização, transição econômica, tudo isso está relacionado ao capitalismo. Como é, modelo, como exemplo, eu gosto de citar os Estados Unidos, que é um país totalmente capitalista, né? Totalmente voltado para essa área da economia circular, né? Então a gente vê isso muito. No Brasil também a gente vive baseado no capitalismo. Então, se a gente tem alguma coisa, se você vai comprar, adquirir alguma coisa, tudo isso, compras, dinheiro, moeda de troca, tudo isso está relacionado ao capitalismo. Então, capitalismo igual lucro. Mais para frente eu vou voltar a falar dele com vocês. Então, agora voltando no tempo, a primeira sistema ideológico que a gente tem como base foi o socialismo. Socialismo que é muito confundido na história com o comunismo, porque tem algumas características parecidas, porém vocês vão ver a partir de agora a diferença entre um e outro. Esse assunto a gente vê muito depois lá na Revolução Russa, depois a gente vê também quando a gente fala de Guerra Fria. Então, isso daí é uma matéria que é bom você saber fazer essa diferenciação para você depois entender matérias futuras. Então, qual que era a base do socialismo? Qual que é a melhor definição para o socialismo? Era que um sistema econômico que era baseado na igualdade entre os membros da sociedade. Só que essa igualdade, ela era feita assim, vamos supor, vai manter o bem que você tem de produção como um bem coletivo. Então, o socialismo, a definição melhor é essa. O que era a diferença do socialismo para o comunismo quanto à definição? Eu vou sempre fazendo essa jogada de um e outro, eu acho que é mais fácil para vocês entenderem. A definição de comunismo era uma sociedade sem classe. Não podia ter classe. Todos iam ser divididos, todos iam receber a mesma divisão de bens no final, de produtos no final, daquilo que fosse produzido, ia ser dividido igualmente. Então, sem divisão de classe. Já no socialismo, aí você recebia aquilo que você produzia. Então, definição. Então, no socialismo, eles defendiam uma democracia. Já no comunismo, o ideal maior era a pátria. Então, o ideal maior era o Estado, o governo. No socialismo, eles tinham uma certa democracia. A maioria dos socialistas eram um pouco democrativos, assim. Tinha essa democracia nem existe palavra. Tinha essa democracia mais participativa, participava mais da democracia.
Uma filosofia que a gente podia falar sobre, que defendia, assim, que retrata bem o socialismo, é exatamente o que eu falei antes. Você recebe o que você produz. Já no comunismo, não, você recebe aquilo que você necessita. Mesmo se você não produziu tanto, se você precisa daquele tanto, mas você não produziu aquele tanto, você vai receber. No socialismo, você recebe de acordo com o que você produz. O socialismo, ele surgiu na história por volta do século XV. Já o comunismo surgiu bem depois, lá por volta do século XIX, com Karl Marx, Friedrich Engels. Depois eu vou falar sobre eles com vocês, porque a partir de agora na história vocês vão falar muito de Karl Marx. Então, eles foram os precursores do comunismo. Hoje em dia, existe algum país com traços socialistas? Existem, né? A gente tem a China, a gente tem Cuba, como com traços socialistas, mas que também tem uma grande pretensão, uma grande proporção da sociedade que é capitalista, né? Qual que é, se a gente fosse falar uma pirâmide da sociedade socialista, existia, era uma sociedade onde as classes eram diminuídas, ou seja, não tinha muita divisão política. Já no comunismo, todo mundo era igual, não existia divisão de classe nenhuma. No socialismo, a gente fala que as empresas eram públicas ou cooperativas, e no comunismo era por propriedade comum. A religião, em nenhum dos dois, ela era mantida, ela foi praticamente que abolida desse sistema. A gente costuma falar que os socialistas, ele dividia, as decisões eram tomadas em conjunto, nos conselhos. Já no comunismo, não, todos decidiam como que ia ser tomada essa decisão. Então, vamos lá, uma explicação mais simplificada para vocês. Vamos supor que a gente é mineiro, vamos falar assim, um saco de café. Então, esse saco de café, se ele tivesse aqui no Brasil, de quem que seria esse saco de café hoje? Ele seria de quem pudesse pagar por esse saco de café. Independente se você pode pagar mais ou menos, tal, mas se você pode comprar o saco de café, ele é seu. Por quê? No capitalismo, o que movimenta é o lucro. No socialismo, quem iria ser o dono desse saco de café iria ser o Estado, ou seja, o governo. E como que ele ia ser dividido para a sociedade? De acordo com aquilo que o governo achasse que cada povo merecesse. Então, por exemplo, eu vou merecer o tanto de café que eu produzi para o Estado. E o comunismo? De quem que seria esse saco de café no comunismo? Como que ele seria no comunismo? Esse saco de café no comunismo, ele iria ser dividido entre todos de forma igual. Ou se você precisa um pouco mais do que eu, você iria receber aquilo que você precisa, sem ter que ter trabalhado para isso, ou sem ter que ter um dinheiro para comprar. Bom, gente, é isso. Queria fazer um vídeo pequenininho, acabei que não dei conta, mas espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijo, tchau, tchau.